república oligárquica, a crise da primeira república no Brasil ou da República Velha. A gente vê aí que a República Velha, né, a República Oligárquica, ela foi de 1894 a 1930. Antes a gente teve aí, como a gente já estudou, a República da Espada, né, liderada pelos militares, e agora a gente tem a República Oligárquica aí, e o poder político federal ficou na mão das oligarquias cafeeiras paulistas e mineiras. O que significa isso? O que são oligarquias? Oligarquias são grupos, né, pequenos aí, de latifundiários, de pessoas da elite que dominaram a política brasileira nesse período. A política do café com leite, ela foi uma política de revezamento do poder, né? A gente percebe que na República Velha existia aí esse revezamento de poder. Ora, era presidente de São Paulo que governava, ora era presidente de Minas Gerais. Café com leite se dá porque São Paulo tinha uma produção significativa de café e Minas Gerais aí uma produção significativa de leite. Por isso que vai ter esse nome de política do café com leite, porque esses dois estados dominavam aí a política, dominavam aí o governo federal na época. Tá bem? A gente tem aí, né, os poderes sendo revezados por representantes aí do Partido Republicano Paulista, o PRP, e do Partido Republicano Mineiro, o PRM. Eles controlavam as eleições aí e gozavam do apoio da elite agrária de todos os outros estados do Brasil. Então, todos os outros estados apoiavam essa alternância de poder. Ora paulista no governo, ora mineiro no governo. O principal produto do Brasil nessa época aí que garantiu, né, a economia do nosso país foi o café. Ele era o principal produto de exportação aí do nosso país. Só que a gente vai ter uma queda, né? A gente vai ter uma crise aí em relação ao café. O café era o principal aí produto de exportação. A gente tem aí a economia brasileira com uma grande dependência em relação aí às vendas do café, né, internacionalmente. E a gente vai ter um problema, né? A queda no preço do café, a queda desse preço aí no mercado internacional. Então a gente vai começar, né? O Brasil vai começar a perder mercado, né? Perdendo mercado, não conseguindo vender o café, o Brasil vai começar a ter uma crise econômica. A gente sabe que em 1906 a política de valorização do café aí do Afonso Pena foi importante para manter esse produto como principal no nosso país. Em 1929 a gente tem aí o ano da crise econômica nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Nova York, que acabou afetando o mundo inteiro. Então vamos lá, a questão do café, o produto despencou, café em dificuldades, indústria em crescimento. Tem uma charge aí, né? Uma charge bem interessante que está falando aí, né? Não duvido, mas como as coisas estão. Diga-me, posso pagar em 12 meses? Né? Isso é um assalto, então aí a situação está complicada, né? Para todo mundo. Se a gente pegar essa charge para os dias atuais, a gente vai conseguir aí entender a dificuldade, né, do nosso país nesse período. Então a gente tem o café em dificuldades e as indústrias no país aí em crescimento. Em 1914, né, a gente teve aí 7 mil fábricas, em 1920, 13 mil fábricas. No mesmo período, o número de operários acabou subindo de 154 mil para 275 mil. A população crescia, né, no Brasil, e a questão da urbanização também. A gente tinha um Brasil super agrário, a gente vem do período imperial aí, em relação à questão
da escravidão, né, da valorização aí do próprio café, da questão agrícola, e a gente passa aí a a população passa aí para os grandes centros e começa a urbanização aí no Brasil, de fato, nesse período, tá? Em 1890 eram 14 milhões e em 1920 a gente vai ter 27 milhões e 33 milhões de pessoas, né, em 1930, 33 milhões aí de habitantes. São Paulo e Rio de Janeiro se transformaram em metrópoles. Então, São Paulo e Rio concentravam aí as grandes empresas, as grandes indústrias. Então, a gente vai ter aí a consolidação dessas metrópoles por conta de garantir aí a implementação de indústrias e também de garantir o trabalho na área urbana, o trabalho aí nas cidades. Tá? E a gente ainda vai ter um Brasil com a maioria da população no campo, tá bem, pessoal? A urbanização começa, ela cresce, mas ela não vai. O Brasil nesse período não tem a maior parte da população ainda nas cidades, como é hoje. Hoje a maior parte da população brasileira é urbana. Naquele período não. A maior parte da população ainda se mantinha no campo. A gente tem aí o surgimento de algumas invenções, né? Algumas invenções de massa, né? Para a cultura de massa. Então surge aí o telefone, o rádio, o cinema, o automóvel e até mesmo o avião, né? A década de 20 aí, ela vai ter os governos oligárquicos, né? Continua com governos oligárquicos e eles vão continuar com essa economia agroexportadora, ou seja, as empresas estão crescendo, beleza, mas a base ainda era o café. Tá? A burguesia industrial vai reivindicar o protecionismo do governo. O governo ele mantinha, né, a proteção dos preços, o governo que determinava essa questão aí de taxação de impostos, de taxação de preço do café. Então a burguesia vai reivindicar e não vai querer mais a intromissão do governo nesse sentido. A classe média urbana reivindicava a instituição do voto, né, o voto secreto. Então, a questão da moralização do processo eleitoral, o direito da população de votar, também era algo reivindicado nesse período. E o operariado, né, os operários, reivindicavam aí melhores condições de vida, melhores salários